Oi Priscila, obrigado por estar aqui. Queria que você me falasse um pouquinho da sua carreira, como que você chegou, você é profissional de TI, passou pela multinacionais, passou pela Oracle, e agora está no Gympass. Me conta um pouquinho quando você começou e como que você chegou até esse momento. Oi, Tony. Obrigada a você pelo convite, né? Pela participação, de poder estar aqui conversando com você, vai ser bem legal. Eu sempre fui de TI, né? Como você disse, sempre trabalhei em tecnologia, comecei a trabalhar super cedo. Com 16 anos eu já estava fazendo estágio, porque eu fiz um colégio técnico em processamento de dados há muitos anos atrás. Então, assim, eu comecei fazendo estágio porque, segundo a minha mãe, eu tinha que trabalhar para poder pagar a minha faculdade. Esse era o mantra que tinha na minha cabeça. Então, comecei a trabalhar cedo, depois eu fui para uma área de consultoria de implementação de software. Eu peguei o boom do milênio, ali do ano 2000, então muitas empresas migrando softwares para os sistemas de gestão empresarial, os famosos ERPs. Então eu peguei muito esse momento, foi um momento muito bom para alavancar na carreira, etc. E aí depois dessa parte fiquei consultora, gerente de projeto, segui aquela... E acabou indo para o comercial. E aí, em 2002, eu fui para o comercial. Na verdade, em 2001, eu comecei na empresa que eu trabalhei em pouquíssimas empresas, em 4 empresas, toda a minha carreira. E daí, quando eu fui para o comercial, nessa empresa que eu trabalhava como gerente de projetos, etc., para a ERP, eles me convidaram para começar uma incubadora. Dentro da empresa era uma incubadora, para fazer aplicativos para celular. Na verdade, um dos sócios tinha um amigo que trabalhava na Qualcomm, a Qualcomm trouxe o primeiro smartphone para o Brasil, e aí a gente falou, poxa, então por que não começar um negócio que era o futuro? No entanto, só que a gente não tinha rede de celular no Brasil, né? Mas, Pois é. Tudo bem, comecei aí, e aí foi aí que eu fui para uma outra startup que a gente hoje fala que é startup, mas na época era uma empresa pequena, americana, que estava no Brasil, porque eu queria viajar, eu queria ir para fora do Brasil, eu queria, enfim, essas coisas. E aí eu fui para a Hyperion, fiquei lá 5 anos, depois a Oracle comprou a Hyperion, e aí na Oracle Hyperion e Oracle foram as minhas escolas da área comercial, né? A Oracle é uma empresa de vendas, né? E fiquei na Oracle 12 anos. E agora agora não, né? Há 3 anos atrás, em 2018, eu saí e vim para o Gympass. E Priscila, e como foi você sair de uma multinacional, com todos os seus processos, uma multinacional americana, e ir para o Gympass, que naquela época era mais uma startup, depois virou um grande unicórnio, mas que tem um ambiente completamente diferente. Como foi isso? É super legal, né, Tony? Assim, é muito diferente em alguns aspectos, mas a Oracle eu sempre digo que a Oracle tinha um intraempreendedorismo muito grande, né? Óbvio que tinha processo, tinha mais ajuda em alguns trabalhos mais operacionais, etc. Então, quando eu cheguei no Gympass, eu já tinha muito essa visão de que era muito mais mão na massa de verdade, assim, porque os meus 3 últimos anos na Oracle, eu trabalhava no Oracle Digital, eu era responsável pelo Oracle Digital para a América Latina, e era uma área, a gente falava que era uma startup dentro da Oracle, então já tinha muito contato com startups, inclusive. Então eu já sabia como que era um pouquinho esse mundo. Mas você era tipo a mentora das startups. Um pouco mentora, um pouco... eu fiz um trabalho de ir para dentro de uma aceleradora para vivenciar durante 2 semanas exatamente como era estar do outro lado. Então tudo isso me ajudou a chegar sabendo onde eu estava. Assim, eu não fui iludida de que eu vou chegar aqui e vou mudar tudo, eu vou fazer o que eu bem entendo. Então isso tudo me ajudou muito. Mas óbvio que você chegar dentro, né, que eu tenho cenas engraçadíssimas, assim, né, que eu olhei a lista de preços, coisa básica quando você chega numa área de vendas, né? Deixa eu ver a lista de preços. Era tipo o meu chefe que montou uma lista de preços, sabe? Então eu achava, gente, como assim? Como assim? Então, por mais que eu tava ali esperando aquele momento, sabia que isso podia...
como assim? Ah, tenho que montar uma apresentação, então, vai lá e faz, sabe? Então teve um pouco desse impacto. Mas muito divertido, né? Assim, muita coisa legal e pra gente fazer diferente. E Priscila, você chegou no Gympass e não demorou muito tempo, veio essa pandemia e que forçou todos nós a se reinventar, e esse setor de academias é um setor sempre foi muito presencial. Como que foi esse baque? Como que vocês lidaram com esse ecossistema de vocês, muitas academias pequenas que nunca tiveram nenhum pé no digital? Como que foi o começo disso? Tá. A gente já estava aqui no Brasil, a gente já estava meio que esperando, porque como o Gympass tem operação na Europa, a gente já estava acompanhando a Itália, a Espanha, que já estava fechada, né? Eles já estavam fechados quando, em março, a gente teve realmente o lockdown, né? Entrou todo mundo em quarentena, etc. E aí, pra gente obviamente foi um baque, porque a maior operação do Gympass está aqui no Brasil. Eu falo que nós ficamos sem produto para todo o nosso ecossistema, né? Porque eu não podia oferecer nada para os usuários, nem nada para as empresas e as academias fechadas. Então nós passamos 2 semanas sem produto. Mas eu falo que a gente nunca deixou de ser uma startup, nunca. Então a gente tinha um projeto que estava em andamento, que esse projeto, só para vocês terem uma ideia, era para ser colocado no ar este ano, no começo de 2021. Nós antecipamos esse projeto, que era um projeto de wellness, que era colocar aplicativos dentro da plataforma do Gympass. O projeto era outra coisa, mas hoje é isso. Então, o que a gente fez? Em 3 semanas, a gente já tinha uma solução. A primeira coisa que nós fizemos foi ajudar as academias, porque as academias começaram a dar aula no online. YouTube. Aberto. E então teve uma boa influência nossa de dizer o seguinte: primeiro, você vai dar uma aula aberta, essa pandemia não são algumas semanas, ela pode se estender mais, é o que a gente está vendo fora, tal. Então vocês têm que monetizar isso. Então a gente apoiou muito as academias, a gente liberou para eles uma plataforma de stream, para eles começarem a dar aula digital, a gente fez um workshop para que eles pudessem aprender a dar aula digital, e você comentou das academias de bairro. Mas talvez tirando a Bodytech, que tinha já tinha uma estrutura, um app, os outros também não. Os próprios professores, todos. Né? E professores não só de academia, né? Das escolas. Tudo. Então eu brinco e falo que a primeira aula digital que eu fiz tinha literalmente um gato passando para todo lado, e a professora, o som. Mais do que o ambiente está tudo bem, o som, então corrigir o aluno, então todo esse preparo a gente acabou ajudando, né, de alguma forma. E aí a gente trouxe esse projeto de wellness, qual era a ideia? É o quê? É terapias? O que é esse wellness? Então, qual era a ideia original? A gente foi conversar com os aplicativos. Deixa eu colocar esses aplicativos de bem-estar. Vou dar um exemplo de alguns para vocês. Pode citar o nome. Então, por exemplo, o Strava, para quem corre, o Calm, não sei se você já foi tagueado aí pelo Calm, para você poder respirar. A própria Bodytech tem um aplicativo que chama BT Fit, para você poder fazer em casa, sob demanda, alguma atividade física. Então tem vários outros, Tecnonutri, que é para dieta, tem receitas saudáveis. Então a gente foi conversar com os principais aplicativos do mundo, os mais usados, e aí a gente falou, bom, que tal vocês colocarem ele dentro da nossa plataforma? O que significa isso? Estar dentro da plataforma, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O que é o Gympass? Com o Gympass você paga uma única mensalidade e tem acesso a diversas academias dentro do seu plano. A nossa ideia era trazer, assim como eu tenho para as academias, não tenho que pagar para a academia, a mesma coisa para esses apps. Porque, por exemplo, qualquer um deles, eles te cobram um valor mensal para você usar a versão premium. Então, a ideia é que esses apps estivessem dentro da plataforma. Então, por exemplo, você tem um plano do Gympass que você pode ir numa academia, mas você também pode fazer uma meditação, você pode fazer, sei lá, usar o Strava sem pagar nada adicional. Essa foi a ideia. E a gente trouxe os aplicativos sem nenhuma integração. Os nossos usuários, falei que são os nossos... A gente tem sempre que agradecer aos clientes e aos usuários, porque... Eles se acharam. Eles testaram, eles deram feedback. Tanto é que a ideia original do app era ter um outro app, que não era o Gympass,
E no final tudo isso está dentro da plataforma e a gente hoje consegue atender os clientes, os usuários com uma plataforma de bem-estar digital. Aí a gente trouxe isso para a plataforma. E tem uma outra coisa que a gente colocou durante a pandemia que foi muito legal, que é o personal trainer. Porque o personal trainer... One-to-one. Que é o atendimento. Eu nem falo que é um personal trainer, porque a gente tem meditação guiada num atendimento individualizado hoje. Então, qualquer tema relacionado a bem-estar, que você possa fazer, né, ali o one-to-one, possa fazer uma sessão personalizada, hoje tem dentro do Gympass. Então, no final, essa pandemia teve todos os desafios, mas eu falo que a gente está saindo muito melhor do que nós entramos, porque pensa, a gente era um aplicativo de atividade física offline. Isso. Que o usuário usava uma vez por dia para poder entrar na academia. Agora não, né? Então agora a gente pode fazer muito mais. E vocês repararam que tipo de profissional, de academia que se reinventou? Você que vem de TI, a gente viu professores que davam aula para 30 pessoas falando com 300 mil. A mesma coisa com personal trainers, com professores de yoga. Quem conseguiu se achar melhor? Quem teve um pouco mais de dificuldade? Como que foi isso? Você reparou alguma particularidade nisso? Eu acho que, assim como tudo, né? Teve pessoas que se adaptaram muito mais rápido, outros não. Mas eu acho que nessa questão dos professores, assim, óbvio que tiveram... E produtos, né, também. Eu acho que sabe o que aconteceu, Tony? Na minha visão é o seguinte, eu que venho da área de tecnologia, a gente sempre falou em transformação digital. Só que a transformação digital, ela tem um processo de maturação. O que a pandemia trouxe foi essa obrigatoriedade de ir para o mundo digital não tinha outro em jeito. alguns meses, em um mês, vamos dizer, sei lá, muito rápido. Então toda a transformação digital, eu particularmente tive até um prazer de ver, tirando o lado ruim da pandemia, de ver e falar, poxa vida, tudo isso que a gente falava está acontecendo agora. E o que é a transformação digital? É isso. Talvez se antes tivesse aula online na academia, ninguém iria, né? Então, e hoje as pessoas vão. Hoje eu falo, né, minha mãe pede um delivery, que não pedia antes. Então, assim, esse comportamento da digitalização é o que fez todo mundo se readaptar e, obviamente, mudar, né? Aí, como tudo na vida, alguns vão super bem, outros sofrem mais, mas aqui não teve opção, né? E Priscila, e qual é a sua história com fitness, com academia, com esportes? Uma pessoa sedentária poderia estar na sua cadeira? Essa pergunta é interessante, né? Então, eu vou começar pela primeira, que é a minha história com fitness, né? Eu sempre fui uma pessoa ativa, até minha casa, meu pai sempre foi super ativo, tava judô e tudo. Então meu pai sempre foi, então a gente sempre teve esse incentivo. Então mesmo antes do Gympass, eu sempre fiz atividade física, sempre gostei de correr, etc. Eu não me acho uma pessoa fitness, não acho que eu sou fitness, sou uma pessoa que faço atividade física regularmente para me manter saudável. Então, eu acho que é esse que é a minha relação com o fitness, né, vamos dizer. Óbvio, quero me sentir bem, quero me sentir saudável para que eu possa ter mais tempo de vida saudável, vamos pensar assim. Então, essa que é a minha relação com o fitness. Agora, uma pessoa sedentária, eu acho que ia ser difícil ocupar minha cadeira, não porque ela é sedentária, porque ela sairia do sedentarismo dentro do Gympass, tenho certeza absoluta. Porque essa é a nossa... Essa é a nossa missão. Era a nossa missão. A nossa missão é que a pessoa tenha uma melhor vida, né? Agora a nossa missão é que o bem-estar seja universal. Então passa a você se sentir bem, e você não se sentir bem e saudável, passa a você cuidar um pouquinho da sua saúde. Então eu acho que ele não ocuparia por conta disso, porque a gente é muito forte nesse sentido. Não precisa ser fitness, mas você precisa se cuidar. Né? Você precisa Mas se a pessoa ativo. não estiver ligada nisso, nesse mundo, nessa demanda, nessa vibe, ele conseguiria pensar o que é um produto, o que é prestar um serviço de qualidade,
para oferecer para um cliente final, por exemplo? Então, Tony, é isso que a gente fala. Se a gente não vive a missão, a gente não consegue vender isso, né? Que eu dou o exemplo de filhos sempre, né? Se você não ensina seus filhos a comerem de garfo e faca dentro de casa, ele não vai comer no restaurante. Então, é o mesmo conceito. Então, tem que partir de dentro de casa para ir para fora. A gente teve vários. Eu tive um executivo nosso, da área de vendas, que entrou no Gympass. Ele era totalmente sedentário e aí começou, e a gente não... Isso não é um pré-requisito no currículo. No currículo não para é. entrar. E aí ele entrou, ele emagreceu, tipo, 30 quilos. E ninguém forçou ele a fazer isso, nem nada. Aí ele começou, e aí a gente, obviamente, que tem todos os incentivos. Na época, né, ainda estava tudo aberto, hoje também. Então, em vez de fazer um happy hour, ó, vamos todo mundo pedalar num spinning, ou vamos todo mundo treinar e depois a gente sai. Então, essa vibe é a que vai levando as pessoas a saírem do sedentarismo. Que é isso que no final a gente passa para as empresas, né? É isso que eu levo para as empresas, não levo só o desconto. O que você vende para a empresa? Então, o que a gente vende hoje para a empresa é exatamente isso. O que eu vendo para a empresa, né? Uma plataforma de bem-estar digital que vai ajudar a empresa a engajar os colaboradores a viverem melhor e serem mais saudáveis. E isso não significa que é só ir na academia, mas obviamente que é atividade física. Até porque agora, né, você faz atividade física em casa, online, aprendemos, a hora que você né? quiser, Aonde que a gente então, quiser. né, sob demanda. Então, você estar ativo, minimamente, como, né, diz a Organização Mundial da Saúde, 2, 3 vezes por semana, é importante. Então, o que eu vendo para a empresa é uma plataforma de bem-estar que vai trabalhar junto com a empresa para implementar uma política, mas para implementar uma solução de bem-estar, para cuidar das pessoas. Dos funcionários. E onde está o maior, eu falo que onde está parte aí do nosso segredo do sucesso é no engajamento. Não é no desconto da academia. É o resultado. Engajamento. É o que ele traz, o funcionário. É o que você convence uma pessoa sedentária, igual eu te contei desse executivo, a sair do sedentarismo. Esse é o processo que a gente trabalha. Hoje, 78% das pessoas que estão no Gympass, que entram no Gympass, não faziam atividade física antes. Então, o incentivo está dentro do ambiente corporativo. Então, aí eu entrego para empresas comunicação, material, tudo que... Ações, a gente agora está com uma campanha linda de Partiu Bem-Estar, com premiações para quem vai. Então, quando você começa a trazer esse tipo de engajamento, você tem as pessoas saindo de uma vida sedentária, de uma vida não saudável e mudando os hábitos. Então, é isso. Priscila, como foi esse período seu, pessoal, da pandemia? Vocês foram para casa? Como que foi cuidar de filho e também de uma empresa? E com todas essas demandas e desafios de uma coisa que ninguém conhecia, que era trabalhar na pandemia. Nós fomos, não esqueço, a gente estava num treinamento num hotel, o dia que fechou, e dali a gente foi para casa e nem voltamos para o escritório para pegar as coisas. Então, a não ser quem tinha computador, mas tipo, eu não voltei, por exemplo, né? E aí a gente foi e começou em casa, né? Eu, pessoalmente, a gente foi todo mundo. Então, nós começamos em casa tentando montar um coworking, que era todo mundo ali na mesa, então minha filha fazendo aula, meu marido. Assim, deu uma semana, a gente percebeu que aquilo não ia rolar. Então, daí nos separamos, cada um no ambiente, meu marido no escritório, cada um. Eu falo o dia inteiro, então assim, não tinha a menor condição de... Ninguém merece, né? Escutar. Não tinha a menor condição. Então, e aí eu passei por passei por um aprendizado que de conhecer, de estar em casa. Imagina que eu não chegava em casa às vezes tarde, então imagina, a Rafaela, minha filha, começou a me ver todos os dias em casa, então ela também teve que aprender, porque ela achou que eu estava lá à disposição dela, e não estava. Estava trabalhando, quando eu chegava em casa, eu fazia realmente isso, eu estava em casa só com para ela, né? Então, esse foi um processo, a gente teve que reeducar os horários. Meu marido trabalha em TI também, mas trabalha numa fábrica. E ele tem horário, meio-dia, comida, ele tem que almoçar, porque é aquele horário e tal. Então, tudo isso a gente foi se organizando.
a gente passou por momentos de ansiedade. Então, em casa, eu falo que eu vivi realmente esse aprendizado da pandemia, sabe? Então, nós vivemos isso. E aí tem um lado com a empresa também, porque como que você se comunica? Então, eu lembro que no começo a gente começou a fazer reuniões... Toda hora, né? Todo dia, todo mundo. Aí depois, não, pera um pouquinho, gente, já tá todo mundo cansado. Não, vamos fazer. Vamos dar pausas. Então, a gente também foi aprendendo juntos, sabe? Graças a Deus, sempre tive uma liderança, sempre, muito participativa. Então, muito de ouvir as pessoas, muito de conversar com as pessoas. Então, tudo isso ajudou, porque a gente foi se ajustando. E agora a gente está se ajustando para a volta, né, Tony? Exato. E que a gente desaprendeu tudo e que é uma volta diferente, né? Que não vai ser como antes. Como que já está na sua rotina? Vocês já estão no escritório? Estamos em um que a gente chama de soft open, pode ir 30 pessoas por dia só no escritório, com reserva, etc. Mas o que acontece? O que é interessante, né? A primeira vez que eu fui ao escritório, eu estava com a mesma agenda que eu estava na minha casa. E aí ela não combina com o escritório. Não porque rende, né? não, é uma reunião ali com intervalinhos de 10 minutos. E se você vai no escritório, é para você também se socializar, né? Conversar com as pessoas, conversar com quem está lá, etc. Então agora o que eu faço, né? Como é que eu me organizei? O dia que eu tenho algum webinar ou alguma palestra que eu tenha que dar, eu fico em casa. Por quê? Porque no escritório a gente obrigatoriamente tem que ficar de máscara, então eu fico em casa. E quando eu vou ao escritório, eu combino até com a Fernanda, que é minha assistente, do seguinte: organiza a minha agenda, ela não pode ser tão forte quanto é em casa. Eu tenho que ter um horário de almoço melhor, porque no final a gente sai para conversar, sai para almoçar. Não, nada extenso, mas é um pouco mais do que em casa, né? Então eu tenho me organizado. Os dias que eu vou no escritório, eu organizo a minha agenda para o escritório. E no business de vocês? Porque, ao mesmo tempo, agora as academias estão abertas, tem aquela vontade de ser como era antes, mas não necessariamente é igual, porque os próprios escritórios, as equipes são híbridas e ninguém vai todos os dias. Então, aquela pessoa que frequentava uma academia do lado do trabalho, agora mudou, ela foi para a academia, estou supondo, a academia próximo de casa. Como que é isso? E o que é isso traz de desafio para vocês? Legal, você está supondo corretíssimo, porque assim, a gente fala que as academias de bairro, que são as academias que não são de redes, assim, estão bombando, porque... né, eu moro aqui perto do Shopping Morumbi do Rocha Verão, um lugar que tem muitos escritórios. Então, as academias que estavam ali, então as pessoas, quando você pega, porque a gente passa para a empresa os números, né, quem está indo, quais são as principais academias visitadas, etc. Então, quando eu converso com as empresas que ficam aqui, e aí você olha os números, então era assim, todo mundo ia numa academia X. Agora, as pessoas estão indo totalmente espalhados. Por quê? Porque eles estão indo perto das suas casas. Então, isso tem sido muito bom para as academias de bairro, né? Que a gente fala, tá levando um movimento muito grande para eles. Então, isso é muito legal. Então, elas estão fazendo, sim, a atividade física ou um alongamento. Elas estão realmente usando os apps e acaba fazendo em casa. Então, e tem muita gente que se adaptou super. Até eu vejo isso até dentro do próprio Gympass, em fazer atividade física, em fazer pilates ou alguma coisa nessa linha em casa. Então vai às vezes na academia para fazer uma aula específica e aí faz uma outra coisa em casa. Perde, repõe. Ou tá chovendo, hoje eu não vou ficar em casa, sabe? Então hoje eu tenho uma reunião mais distante. Então assim, as pessoas estão se adaptando. Então assim, o híbrido veio para ficar no nosso negócio. Para a gente fantástico, porque a gente tem mais gente usando o Gympass mais vezes por dia. Então... E as pessoas estão preocupadas com a sua saúde. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Antigamente, logo que começou a pandemia, eu tinha essa hipótese. A gente está vivendo uma crise sanitária, então as pessoas vão ter mais atenção à saúde. Isso está comprovado em números. Antigamente, antes da pandemia, nós tínhamos aproximadamente, uma média geral, que um usuário fazia 7 visitas por mês em uma academia.
Hoje, a média já são 9 vezes, então já aumentou. A gente, em número de visitas, né, que a gente chama de check-ins, a gente já está 40% acima do que estava antes da pandemia. Então para a gente, assim, mudou e mudou para melhor. A pessoa talvez tenha descoberto que tem mais tempo, né? E opção, né? Mais opção. Priscila, vocês têm investidores profissionais há muitos anos, SoftBank, Casec, General Atlantic. Como que é lidar com a cobrança desse investidor que quer resultado? Ou, me corrija se estiver errado, pensa em algum momento em sair, e aí eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo deve te fazer, quando vai ser o IPO? Mas como que é lidar com essa expectativa que é diferente de um fundador, é diferente de um estratégico? Como é trabalhar com eles? Bom, Tony, você sabe que eu sempre trabalhei numa empresa americana de capital aberto, então, ou seja, então a gente lidava com os acionistas, né? Então tinha que atender as expectativas dos acionistas, etc, etc. Então eu acho que a relação, obviamente que a relação mais próxima com os investidores está sempre, quem faz isso é o César, que é o nosso CEO, mas pensando na operação em si, né, onde a gente está, a cobrança é muito parecida. A diferença que eu falo entre um e outro é que o investidor, ele quer sim crescimentos muito maiores talvez do que um acionista. Então acho que essa que é a grande diferença. Então, por exemplo, a gente cresce 2 dígitos, né, mês a mês, o número de pessoas que vão. Então, demonstrar o crescimento e o potencial de estar no mercado e de estar e de visão do que a gente está fazendo, acho que essa que é a cobrança maior do investidor, né? De que a prestação de contas é mais frequente do que para o acionista? É igual, a gente faz por quarter, né? Por trimestre, é parecido. Óbvio que a gente olha o mês a mês, né? Mas é muito parecido, porque a gente é uma empresa de tecnologia de SaaS, de Software as a Service. Então, os conceitos são os mesmos. A única diferença, talvez, que eu vejo aqui no Gympass é que, além da receita em si, né, da receita recorrente, garantir a recorrência, a gente tem um outro lado que é também o lado do usuário, que é o quanto que eu estou realmente aportando para todo o ecossistema. Não é só ter a receita ali mensal, mas como que eu estou realmente aportando para os parceiros. Quando você fala do usuário, é o quê? É o teu cliente corporativo ou é o consumidor final? O consumidor final, porque pensa que eu sou um negócio B2B2C. Então, eu tenho a receita vinda das empresas, né, que vem das empresas, que é o que parte do que a gente reporta, mas eu tenho um lado que vem do consumidor final e que tem um comportamento completamente diferente, né, que tem um comportamento de marketplace puro. Então, eu tenho que garantir que eles vão na academia, eu tenho que garantir que eles usem o produto e que essa margem também seja positiva, é questão de marketplace, né. Então, eu acho que a diferença é essa, sabe? A gente poder mostrar receita, mas também mostrar que a operação é saudável e que ela está em ascensão, né? Acho que esse que é a diferença. E o IPO? O IPO, a gente está sempre muito aberto. A gente acabou de fazer, né, uma rodada de investimento. A gente está sempre aberto, sabe, Tony? Não tem a gente não tem, vai ser tal. A gente está sempre muito aberto a isso. Obviamente que a gente vem trabalhando para poder crescer sempre, né? E poder buscar investimentos, porque a gente quer crescer. As nossas ambições para a empresa é muito alta, muito grande. A gente não quer parar nesse tema de atividade física e plataforma digital. A gente tem muita coisa que a gente está desenvolvendo. A gente tem 2 grandes objetivos, em que primeiro, a gente tem que se consolidar no mercado americano, que a gente está indo super bem. Geograficamente. Mas geograficamente, essa expansão. Melhorar cada vez mais essa experiência com o usuário, para que a gente também se fortaleça muito desse outro lado. Então, acho que tem muita coisa para fazer ainda, né? Agora a gente está indo para uma plataforma de saúde mental, com terapia. Então, ou seja, a gente está depois mais para frente para crônicos. Então, a gente tem um roadmap interessante, né? Então, o que é o desafio e que é aquela coisa que é difícil até, né,
a gente não gosta muito de reconhecer, mas aonde que você faz mais diferença? Aonde que vai ser a maior dificuldade ou o maior desafio do seu trabalho liderando o Gympass? O meu maior desafio é realmente manter as empresas, os clientes corporativos ali. Primeiro manter todo o time entendendo tudo que a gente faz e como a gente muda e como a gente se adapta ao mercado muito rápido, né? Acho que esse é um desafio que a gente tem, mas quem está lá também já está relativamente acostumado, né? Mas acho que o nosso desafio é fazer com que agregar valor para as empresas, né? Para as empresas sair de um patamar, sair de uma linha de que o Gympass é um benefício de atividade física e começar a agregar valor para as empresas com o tema de bem-estar muito mais abrangente, né? Muito mais completo. Então esse é um dos desafios que a gente tem, que é sair do benefício só benefício de atividade física para agregar valor como bem-estar e fazer com que as pessoas continuem usando, continuem engajados aí com a solução. Priscila, como que é o seu relacionamento com as novas gerações? Imagino que vocês contratam pessoas que estão começando, que é como você há 20 anos atrás. O que você tem aprendido com esse pessoal? E o que tem que insistir e que é uma demanda deles, por exemplo? Acho que assim, e não é clichê o que eu vou falar, eu vou te dizer isso, acredito muito nisso. A nova geração, diferente talvez da minha, é que eles definitivamente vêm e têm uma ligação com o propósito, com o que eles vão fazer, qual o impacto que a empresa que está trazendo para o mundo de verdade, sabe? Assim, eu lá, não foi nem no Gympass, antes achava que eu já trabalhava com um pessoal super jovem, achava, não, será que isso é verdade? E é verdade. Então, acho que a primeira coisa é a gente ser... Então, assim, essa nova geração, ela requer da gente muita consistência, sabe? Como é que a gente fala? Um walk the talk muito forte, né? Não posso ser inconsistente, falar uma coisa, fazer outra. É pelo exemplo. É pelo exemplo. Eles estão muito ligados ao propósito, o salário realmente não é mais, pelo menos as que eu tenho trabalhado... É o que você está agregando para o mundo, né? O que você está agregando para o mundo, o que eu estou me sentindo bem em trabalhar aqui, o que eu estou me sentindo bem... E tá tudo bem eu poder um dia ter que trabalhar muito mais, mas o outro, hoje eu não quero, hoje eu não tô bem, não quero ir. Então, assim, respeitar muito esse tempo que, na nossa época, a gente trabalhava muito, né? E era até... É quase que vergonhoso dizer assim, não vou, não... É quase que vergonhoso dizer assim, não quero, não posso trabalhar muito, né? Não posso ir. Hoje eu não posso, né? Tinha uma coisa meio esquisita. Então hoje eu acho que não tem. Eu aprendo demais com eles, aprendo demais, porque eles exigem também da gente muito. Então eu aprendo muito com eles, aprendo a como me comunicar com eles, como conversar com eles, o que a gente... E o que eu acho que eu ensino muito mais do que eu aprendo, sabe? Muito mais. Mas tem uma coisa que eu tenho, que eu acho que talvez trazido um pouco, que é assim, apesar disso tudo, a gente precisa estar comprometido com o nosso trabalho, entendeu? Tá tudo bem se você hoje não quiser sair mais cedo, tá tudo bem. Ok. Não tem problema, a gente no nosso caso, tá tudo bem se você quiser treinar no meio do dia, tá tudo bem, mas tem que ter um comprometimento com a entrega, tem que ter um comprometimento com o trabalho. Então, assim, com a sua entrega. Então, eu acho que esse que é o que eu tenho... E não adianta, né? Por mais que a gente não queira, eu brinco, por mais que a gente não queira ficar falando de carreira, de não sei o que lá, eles querem um plano de carreira sim, eles querem crescer. Saber para onde estão indo. Eles sabem. E a gente também era... Outro dia eu estava falando com o nosso RH, eu também era chata quando eu era jovem, eu queria ser promovida todo ano. Eu acho que, assim, o que eu tenho mostrado para eles é o seguinte, tá tudo bem a gente fazer, mas precisa entregar. O tempo passou rapidíssimo. Queria te agradecer, queria te perguntar como que você está vendo o nosso país nos próximos anos, para onde a gente está indo? Tony, não. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, assim, até porque eu acho que ninguém, né, a gente tem que ser, né? Então eu sou otimista por natureza, acho que eu vejo aí os desafios do nosso país. Independente de qualquer coisa, eu acho que esse cuidado com as pessoas,
ele foi evidenciado. Problemas que já existiam, problema de saúde mental, todos esses problemas já existiam, já eram críticos, foram evidenciados com a pandemia. Então, acho que a gente está com uma oportunidade muito boa, eu falo a gente, nós todos como líderes das organizações, oportunidade muito boa de fazer a diferença na vida de quem está perto da gente, né? Então, e nós como Gympass, de poder fazer parte, né, dessa jornada, porque passa por uma conscientização e depois uma ação. Então, eu vejo isso no futuro, sabe? Sou bem otimista nessa linha. Priscila, muito obrigado pela gentileza. Espero vê-la em breve. Então, obrigada a você, foi uma delícia. Super gostoso aqui essa casa, muito legal. Obrigado.